vamos continuar. Então, depois do Salmo, a gente parte para a segunda leitura. Mesmo caso da primeira leitura, a gente não vai digitalizar esse texto, então a gente não precisa focar nisso. Depois da segunda leitura, vem esse cântico do Evangelho. Antes de ter o Evangelho, tem um cântico inicial. Esse cântico tem que ser digitalizado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui primeiro, adicionar um novo slide. Vamos deixar ele o plano de fundo na cor preta, que nem a gente fez, para quando encerrar o salmo e for para a primeira leitura, não tiver aparecendo nada que interrompa os leitores. Vamos deletar essas caixas de texto que eu coloquei por acidente e vamos adicionar aqui um novo slide novamente, para a gente fazer agora esse cântico do Evangelho. Vamos começar aqui colocando Evangelho no título. E a gente pode colocar qual é o evangelho de hoje. Fica a gosto de cada um, tempo de cada um. Você pode deixar só evangelho, eu vou colocar aqui Evangelho de Marcos 6, do 1 ao 6. Vamos selecionar todo o texto, vamos deixar ele ao meio, em negrito, como sempre, e vamos colocar na cor que a gente está trabalhando, cor verde. Vou deixar mais ou menos aqui, porque esse cântico ele não é muito longo, que nem o Salmo. O Salmo eu coloquei lá para cima, porque o cântico do Salmo é maior que o cântico do Evangelho, mas aqui nesse caso não há necessidade, então eu vou deixar ele mais ao meio. Vamos digitalizar o cântico, aleluia, 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 ponto. E agora vamos para o refrão. O Espírito, a letra E ali está maiúscula, então vou escrever da mesma forma. Espírito do Senhor sobre mim fez sua unção. Enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. O que a gente vai fazer agora? Vamos ajustar, né? Que nem os outros. Vamos selecionar tudo. Vamos colocar tudo em negrito. Vamos aumentar o tamanho da fonte. Tamanho 44 está ótimo. Esse aqui, como ele é um refrão, eu vou colocar ele ao meio. Você pode alinhar por aqui, né? Centralizar dessa forma. Ou então, quando você seleciona tudo, aparece essa minha mini barra de tarefas aqui. Aí eu posso simplesmente usar essa função aqui, que é o mesmo lá de cima. Facilita um pouco o trabalho. Quando eu seleciono tudo, eu posso colocar em negrito por aqui, em itálico. Eu vou deixar em itálico, porque é um refrão, né? E se eu quisesse ajustar o tamanho da fonte por aqui, eu podia fazer também. Agora vamos aqui para a estrofe. Vou colocar em negrito, já está em negrito. Aqui nesse menuzinho ele não tem o botão de justificar, então eu vou ter que ir lá em cima mesmo e justificar por aqui, para ficar alinhado à esquerda e à direita. Agora vamos posicionar a caixa de texto, colocar um pouquinho mais para baixo. Vou deixar esse aqui um pouquinho mais para baixo também, onde eu achar que fica mais bonito de se ver. E agora vamos colocar as barrinhas em azul. Então, o cântico do Evangelho está praticamente pronto. Como você pode ver, aqui do lado do cântico do Evangelho tem o número, no caso o número 9 do folheto, né? O Salmo era o número 7, o Evangelho é o número 9. Como eu quero fazer essa forma do mesmo tamanho, só vou mudar o número que está dentro dela, eu posso simplesmente selecionar ela e copiar. Aqui tem um botão de copiar, ou então você pode usar o botão do Ctrl C para copiar do teclado. Vou copiar por aqui e vou vir aqui em Evangelho e vou encolar. Ele vai colocar até na mesma posição, como vocês podem ver, no mesmo cantinho. Vou selecionar ela, vou editar o texto que está lá dentro e vou colocar número 9, porque o Evangelho é o número 9 aqui. Então está finalizado aqui o Evangelho. Como no Salmo, você pode colocar uma imagem de fundo, algo relacionado ao Evangelho, mas
o importante é isso, ter o cântico digitalizado. Vamos adicionar aqui uma nova seção e vamos colocar cântico do Evangelho. Vamos voltar para o nosso guia, que é o nosso folheto. Quando se encerra o cântico do Evangelho, você pode ver, vai ter uma oração do padre, né? Uma oração não, uma leitura do padre. E nesse momento, não pode ter nada interrompendo a leitura do padre. Então vamos adicionar aqui um novo slide. Vamos deletar essas caixas de texto. E vamos formatar o plano de fundo, deixando tudo na cor preta, para quando o padre estiver fazendo a leitura, não tiver nada interrompendo ele. Aqui temos a profissão de fé. Depois do Evangelho, tem a homilia, né? Todos devem saber. E depois, quando o padre finaliza a homilia, vem a profissão de fé. A profissão de fé é a oração do creio. E acredito que todo mundo saiba rezar o creio. Então, não existe a necessidade de você digitalizar no slide. Você só vai gastar tempo digitalizando, então não existe necessidade de fazer isso. Você pode ir para a próxima etapa do folheto. E qual é a próxima etapa? As preces da Assembleia. Como aqui eu gosto de otimizar tempo e tudo mais, porque são muitos cânticos que eu tenho que digitalizar e tenho que fazer o mais breve possível, porque normalmente me encaminham os cânticos no sábado e às vezes eu não tenho muito tempo, eu digitalizo só essa parte aqui das preces, que é a resposta da comunidade, para a comunidade poder responder a cada invocação da prece. Não há necessidade de você digitalizar tudo isso, você só digitaliza a resposta da Assembleia. Então vamos fazer isso, novo slide, vamos colocar aqui o título Preces da Assembleia. Vamos alinhar ao meio, colocar em negrito, vamos colocar a nossa cor verde, depois a gente posiciona em um lugar que a gente achar preferível e vamos copiar o que está aqui. AS, que é a Assembleia, : Senhor, fortalecei a nossa fé. Vamos selecionar todo o texto, vamos colocar tudo em negrito e vamos aumentar o tamanho. Colocar tamanho 44 para todo mundo poder ver da Assembleia. Vamos deixar também centralizado no texto. Existem alguns que a resposta é muito grande, às vezes eu gosto de deixar dessa forma, né, mandando parte da resposta na parte de baixo, assim, mas por enquanto desse jeito não tem necessidade. Aqui em Assembleia AS fica em vermelho, né? Eu gosto de deixar em vermelho também. Vamos agora ajustar, colocar ele melhor posicionado, vamos alinhar um pouquinho mais para baixo. Preces da Assembleia também posso colocar mais para baixo. Por enquanto ele está bem simples, porque, como eu disse mais de uma vez, o foco é fazer as orações, as respostas, e depois a gente vai cuidar das imagens. Quando a gente colocar as imagens, a gente vai ter que alinhar esses textos tudo novamente. Mas por enquanto a gente vai deixar dessa forma e vamos colocar o número. No Salmo e no Evangelho o número não é tão importante, mas nas preces da Assembleia é interessante para a Assembleia acompanhar onde está sendo lido. Então, ao colocar o número 11 ali em cima, já vai saber que é essa etapa que a gente está. E aí eles vão poder acompanhar a resposta do comentarista. Vamos deixar aqui marcado, para a gente saber onde a gente está no momento. A gente está nessa etapa aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar lá. Então eu vou vir aqui no Evangelho, vou só copiar esse de cima, que nem eu fiz anteriormente, e vou colar aqui embaixo. Só vou mudar o número, no lugar de 9 colocar o número 11. Então ficou dessa forma, as preces. Vou adicionar uma nova seção e vou colocar preces
da Assembleia. Ao final das invocações das preces, pode haver outras preces, né, da comunidade, como também pode ter algum tipo de oração após as preces. Algumas missas é rezado a oração vocacional, algumas missas a oração do dizimista, então varia muito. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um novo slide aqui, como não tem nesse domingo, eu não vou ter como mostrar, mas o que você vai fazer é criar um novo slide e você vai digitalizar a oração como a gente fez a oração Espírito Santo. Você pode colocar um título, oração Espírito Santo, e digitalizar a oração. Ou então você pode fazer que nem o Glória, só digitalizar a oração para a Assembleia poder acompanhar e rezar junto. Depois da oração, vem a resposta do padre. Nesse momento, não tem que ter nada aparecendo no slide para não distrair a Assembleia, então é isso que a gente vai fazer. Eu vou aproveitar esse slide que eu criei em branco, vou deletar essas caixas de texto e vou formatar o plano de fundo. Pronto, finalizado. Depois da parte do padre, vem a liturgia eucarística. Aqui é a parte do comentarista. Essa parte também não vai para o slide. Então, a gente finaliza da mesma forma, a gente deixa o slide em preto quando o comentarista está fazendo a sua leitura. Então, a partir daqui já é a liturgia eucarística. Vou gravar um vídeo logo mais prosseguindo com as orações, e eu fico por aqui.